Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, está completando 80 anos. Nessas 7 décadas, muita coisa mudou na sociedade e, consequentemente, nas relações individuais e coletivas de trabalho. Hoje, no Ponto de Vista, nós vamos abordar algumas mudanças na legislação, as novas modalidades de trabalho e emprego e a precarização das relações de trabalho, conversando com a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Fernanda Barreto Naves. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, doutora Fernanda. Obrigada, Thelma. É um prazer estar aqui. Pois é, doutora Fernanda, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, resgatando um pouco os antecedentes históricos, da CLT. E aí eu gostaria que a senhora respondesse qual era a situação do trabalhador brasileiro antes da CLT. Perfeito, Thelma. Bom, antes da CLT a gente tinha algumas leis esparsas e que também previam poucos direitos, como por exemplo a limitação da jornada de trabalho e também a eliminação do trabalho infantil, a proibição do trabalho infantil. Chegou a CLT em 1943 e trouxe uma consolidação, como o próprio nome indica, daquela legislação esparsa que a gente tinha, principalmente aí na década de 1910, 1920, trouxe todo um catálogo de novos direitos, inclusive direitos que estão até hoje, que foram representados aí na nossa Constituição Federal de 1988. Então, a CLT foi um grande marco dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. Agora, essas leis que existiam antes da CLT, como você mesmo colocou, esparsas, elas, naquela época, elas eram totalmente descumpridas, não? São descumpridas até hoje, infelizmente, Thelma. De fato, não havia muita efetividade dessas leis. Havia muita dificuldade, a gente não tinha órgãos de fiscalização ainda instituídos, não existia ainda a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, todo esse aparato de defesa do trabalhador e da trabalhadora. Então, existiam sim previsões legais, esparsas, mas elas não eram efetivas, não tinham a eficácia, o que a gente chama de eficácia social, porque de fato elas não atingiam aí o objetivo de pacificar as relações sociais no que tange ao direito do trabalho. Pois é, você citou a questão da proibição, antes mesmo da CLT já existia uma lei proibindo o trabalho infantil, mas nós vemos que até hoje, mesmo com toda a legislação, com todas as instâncias fiscalizadoras e corregedoras, vamos dizer assim, é um problema que ainda persiste ainda na nossa sociedade, não? De fato, Thelma, é muito triste essa chaga do trabalho infantil que insiste em pleno 2023. Nós estamos nos deparando com discursos muito, é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que virar marginal e, na verdade, não é bem assim. O próprio Ministério Público do Trabalho, a gente tem uma coordenadoria nacional específica de combate ao trabalho infantil e também de promoção da profissionalização por meio da aprendizagem, que se chama Cor de Infância, em que a gente não apenas atua de forma repressiva, investigando as situações, as denúncias, como também de forma promocional. Temos vários projetos, como por exemplo o MPT da Escola, que trazem a conscientização, a sensibilização desde a escola, passando pelos pais e também a sociedade como um todo, porque é uma chaga que tem que ser combatida diariamente. Na verdade, não é uma coisa ou outra, não é ou trabalho ou roubar. A criança, ela tem uma série de direitos, a gente tem no nosso ordenamento jurídico vários direitos previstos na Constituição e também no ECA, além de outras legislações, que trazem uma proteção que se chama proteção integral àquela criança que é uma pessoa em desenvolvimento. Então, esse combate ao trabalho infantil, ele tem que ir nessas várias vertentes, tanto na repressiva quanto na promocional. Tem que mudar um pouco essa lógica, Vamos dizer, mudar um pouco, não mudar totalmente essa lógica de melhor estar trabalhando do que estar roubando. Na verdade, é o seguinte, é melhor estar estudando para ser um trabalhador e um cidadão qualificado no futuro. Exatamente, porque o trabalho infantil, o que acontece? A criança, primeiro, ela é privada de ser criança. Ela é privada das atividades de desenvolvimento social, de desenvolvimento da saúde, de desenvolvimento físico, como brincar, explorar o mundo. A criança, ela é privada da educação,
Então, ela se torna um adulto que vai ser alijado do mercado formal de trabalho e que vai para onde? Para a informalidade. Esse adulto que vai para a informalidade, ele não contribui com a Previdência Social. Então, ele se torna uma pessoa idosa sem a proteção do INSS. Então, é um ciclo que a gente não consegue sair, ao menos que se mude de fato a cultura. Pois é, ainda vou voltar um pouquinho na questão dos antecedentes históricos, porque a consolidação das leis trabalhistas, ela chega justamente no período da ditadura de Getúlio Vargas. E fica até um pouco estranho, né? Como é que você tem toda uma legislação para beneficiar o trabalhador dentro de um regime de ditadura? Porque na época nós vivíamos um regime de ditadura, não? Exatamente. A verdade é que os historiadores apontam dois principais motivos para a gente ter tido aí a CLT no meio desse período de ditadura. O primeiro motivo foi que Getúlio Vargas ele queria trazer uma urbanização, trazer os trabalhadores do campo para a cidade. A CLT, nos seus primórdios, ela fazia uma diferenciação entre trabalhadores urbanos e rurais, exatamente para atrair esses trabalhadores, para movimentar as cidades e aumentar ali a produção, né, das fábricas, da industrialização que estava surgindo no Brasil naquela época. E um outro motivo apontado pelos historiadores é o fato de que Getúlio Vargas, com a CLT, ele buscou ali no direito coletivo, no âmbito do direito coletivo, controlar as organizações sindicais. A nossa parte de direito coletivo da CLT, ela teve inspiração na Carta do Lavoro, que é italiana fascista dessa época. E aí criou-se uma estrutura sindical corporativista, facilmente controlada pelo governo, que a gente tem alguns resquícios até hoje, como, por exemplo, o sindicato por categoria, que é altamente criticado aí pelas pessoas que apregou a ampla liberdade sindical. Pois é, uma das questões hoje que realmente é muito combatida, inclusive, né, com até mesmo existe, né, todo um discurso construído em cima disso de que sindicato só atrapalha. E aí, na visão de um procurador do trabalho, né, isso realmente é um discurso que não corresponde à realidade? Qual é a postura do Ministério Público diante da representação sindical? Na verdade, os sindicatos são essenciais ao direito coletivo, né? A Constituição da República, lá no artigo 8º, inciso 3º, ela trouxe essa ampla representatividade do sindicato, que ele pode defender judicialmente e extrajudicialmente o interesse daquela categoria como um todo. Fortalecer os sindicatos é fortalecer a própria categoria, é fortalecer os próprios trabalhadores. É verdade que no Brasil existe ainda uma dificuldade dos sindicatos trazerem essa representatividade exatamente por conta da obrigação da unicidade sindical, ou seja, um sindicato apenas, e também dessa obrigação de sindicato por categoria. No entanto, nós vemos vários sindicatos que têm sim força, que conseguem sim negociar e garantir direitos para os trabalhadores. E é importante ressaltar também que essa história trazida pela reforma do negociado sobre o legislado, ela só pode prevalecer quando a negociação é para aumentar direitos, né? A gente teve aí pela reforma trabalhista algumas previsões que fizeram com que a negociação ela prevaleça até para diminuir direitos, mas a gente tem que fazer uma interpretação sistemática de todas as negociações, inclusive à luz da Constituição e das próprias normas da OIT, que já se manifestou expressamente sobre o tema, falando que as negociações sindicais elas têm que ser feitas apenas para aumentar os direitos e não para suprimi-los. Pois é, nós temos aí a última reforma trabalhista, né, que foi bastante polêmica e até hoje vem sendo bastante discutida justamente porque ela vem para suprimir direitos, né? Exatamente. Exatamente. A reforma trabalhista de 2017, ela é amplamente criticada porque ela trouxe uma flexibilização demasiada de direitos, terceirização irrestrita. Ela trouxe também alguns instrumentos que dificultaram a atuação sindical, como, por exemplo, ela tirou o chamado imposto sindical, que era a principal base de financiamento dos sindicatos. Então, veja como é contraditório, né? Ao mesmo tempo que ela enfraquece os sindicatos, porque tira a base de financiamento, ela dá poder para os sindicatos de negociar prevalecendo em relação à legislação. E ela trouxe também uma série de previsões que foram julgadas, inclusive, inconstitucionais pelo STF, como, por exemplo,
a previsão de cobrança de honorários periciais e advocatícios daqueles que são beneficiários da Justiça do Trabalho, né, da Justiça Gratuita, perdão. Então, a gente tem que sempre interpretar todas essas previsões à luz da nossa Constituição da República e das normas internacionais sobre o tema. Pois é, nós temos hoje uma realidade aí de terceirização, uberização, né, pejotização, né, dentro de todo esse universo do trabalho, e a gente observa que muitas vezes esses arranjos que poderiam ser até interessantes, não apenas do ponto de vista do empregador, mas também do empregado, acaba se tornando brechas para supressão e desrespeito de direitos dos trabalhadores, não? É verdade. A gente está num momento que foi denominado pela doutrina como indústria 4.0, que seria a quarta revolução industrial. E essa é a revolução tecnológica, né? Todas essas plataformas de trabalho estão sendo trazidas para influenciar nas relações de trabalho. Isso não necessariamente é negativo, ao contrário, temos várias coisas positivas. O problema é que, com a reforma trabalhista, principalmente, né, a reforma trabalhista ela foi imposta, não houve uma ampla discussão, a gente teve um pouco de deturpação desses instrumentos. Então, por exemplo, a terceirização, que inicialmente era bastante positiva, você terceirizava uma atividade acessória para que uma empresa especializada naquela atividade pudesse desenvolver e a empresa principal pudesse desenvolver com tranquilidade a sua atividade principal. Então, a terceirização, por exemplo, ela se tornou terceirização da atividade fim, da própria atividade da empresa, trazendo a possibilidade de terceirização, quarteirização, quinteirização, e assim a gente forma uma cadeia que dificulta e muito a responsabilização da empresa principal ou daquele detentor do poder econômico em relação a, por exemplo, acidentes de trabalho. Todas essas novas figuras, elas trazem aí o que a gente chama de economia de bico. Uma precarização da relação de trabalho, os trabalhadores eles ficam pulverizados, é difícil a reunião dos trabalhadores em forma de sindicato, a reunião em torno de um senso comum, não existe esse senso comum mais, exatamente porque os trabalhadores eles estão cada um em um canto pulverizados. A gente tem aí qual uberização? Uma tentativa de burlar o vínculo empregatício, porque, por exemplo, empresas como a própria Uber, né, eles afirmam se tratar de empresas de tecnologia, mas de fato estão ali presentes na grande maioria das vezes todos os requisitos da relação de emprego, então teriam que ser reconhecidos vínculos. Enfim, é um cenário infelizmente bastante delicado e que a gente tem que tomar muito cuidado para os próximos passos aí para o que vai vir no futuro. Agora, existe todo um discurso construído por essas grandes corporações, e aí vamos fazer um meia-culpa com o apoio de muitos setores da mídia, né, de construção daquele discurso de que mão de obra é cara, encargo trabalhista é caro, e isso onera a produção, onera o custo, e também aquele discurso, né, de que todo mundo tem que ser empreendedor, né? Porque ser empregado é sinal de que você não teve sucesso. Então, tudo isso para criar toda essa atmosfera, todo esse ambiente que nós vemos hoje, né? De precarização das relações de trabalho, não? Exato. Vende-se um discurso de empresário de si mesmo, de seja o dono do próprio destino, mas na realidade não é isso que a gente vê na maior parte das vezes. E aqui não se está condenando o MEI, né? O microempreendedor individual ou as pequenas empresas, ao contrário. Esse sim tem, de fato, o controle ali da atividade, ou seja, assumem os riscos e também ganham os bônus, ganham o lucro, esses sim são os reais empreendedores. O problema é que vende-se o discurso do empresário de si mesmo, mas o empresário de si mesmo, por exemplo, o motorista do Uber, apenas assume os riscos. Ele não ganha a lucratividade que fica toda com a empresa. Então, existe uma ilusão, uma falsa ilusão ali de empresário de si mesmo. Ah, posso trabalhar a hora que eu quiser, mais ou menos. Porque se ele fica, por exemplo, no caso que é mais famoso, né, do motorista da Uber, por exemplo, ou de outras empresas, Cabify, 99, enfim. O que se tem é que, se ele fica muito tempo sem ingressar na plataforma, ele tem certas punições. Ele pode ser suspenso, ele pode ter o registro cancelado. A gente tem um sistema de controle por meio de bonificações, por exemplo, a tal da tarifa dinâmica. Isso faz com que o trabalhador sinta-se
tentado a trabalhar mais para ganhar mais e tem essa jornada extenuante muitas vezes. Então é todo um sistema que na verdade demonstra que o trabalhador está sendo controlado pela empresa e não, ao contrário do que se fala, não é empresário de si mesmo. Ao contrário, ele está ali controlado por aquela empresa e o pior, assume só os riscos e não tem o bônus, né, a lucratividade. Ok, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, o Ministério Público do Trabalho está à disposição. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!